Esta é a última aula do nosso conteúdo e a gente vai falar um pouco sobre a interação do lactato com o nosso metabolismo. Então, o que é o lactato, né? Qual as reações que ele gera ao nosso organismo? Então, a gente já falou sobre a formação do lactato no metabolismo anaeróbio e falou também sobre a formação de etanol. Então, a gente tinha dois biomarcadores aqui interessantes, né? O lactato e o CO2. Agora a gente vai falar um pouquinho como esse lactato interage com o metabolismo aeróbio. Isso mesmo, o lactato produzido no metabolismo anaeróbio, ele pode ser uma fonte energética para a produção de energia. Então ele colabora duas vezes para o nosso sistema. Uma que, inicialmente, ele garante que aquele ácido pirúvico que foi criado na glicose tenha um direcionamento que possa produzir energia. E, além disso, essa molécula, posteriormente, pode formar energia pelo metabolismo aeróbio. Então, ele contribui duas vezes para o nosso sistema. Então, verifique que todo aquele processo da glicólise anaeróbia, ele é demonstrado também no metabolismo aeróbio. Então, os dois momentos de investimento do ATP, o momento que os 4 ATPs são formados, e agora a gente sabe que o ácido pirúvico ele pode ser direcionado também ao metabolismo aeróbio. E aí a gente tem duas informações interessantes. É que aqui haverá produção de CO2 em duas etapas, né? Quando o ácido pirúvico ele vai ser convertido a acetil-CoA, que é a molécula que irá entrar realmente ao metabolismo oxidativo, que é em duas etapas, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então a gente continua degradando a glicose, então a gente continua fazendo a quebra da glicose para a produção de energia. Além disso, a gente vê que íons H+ são captados para que a gente consiga direcionar aqui esses íons H+ a cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Então, a gente consegue garantir, né, com que não haja um acúmulo aí de íons H+. Então, a gente acaba produzindo CO2 e H2O ao fim desse processo. Para que a gente tem que entender isso? Para entender o seguinte, o ácido pirúvico ele é base tanto para finalizarmos ali, né, o processo do metabolismo anaeróbio e se há disponibilidade, a gente encaminha esse ácido pirúvico para o processo oxidativo. Se não há disponibilidade de trabalho ali, né, mitocondrial, a gente direcionará esse ácido pirúvico para virar lactato ou etanol. Então, essa é a parte importante e que agora veremos que o lactato, ele pode retornar aqui a ácido pirúvico e também contribuir para essa produção energética. Então, o que veremos, né, é que o lactato ele é o principal biomarcador para avaliar o limiar anaeróbio. Isso sem dúvidas. Por quê? Quando falamos de lactato, falamos da ação desta molécula relacionada à sua maior atividade na circulação sanguínea, que representa também a maior atividade da via glicolítica. Então, quando a gente fala do lactato, a gente fala que o lactato possui uma grande participação em várias vias de interações com o metabolismo energético. Mas por que isso? Por que ele vai representar essa maior atividade, né, da via glicolítica e como que ele interage tanto com esses outros sistemas? É simples, entenda o seguinte. Nesse processo de corrida, entenda que eu estou correndo ali em um exercício e ao passo que o exercício aumenta a sua intensidade, eu vou acabar produzindo mais lactato. Então aquelas fibras do tipo 2 que são recrutadas durante o exercício mais intenso, elas têm uma menor quantidade de mitocôndria. Se ela tem uma menor quantidade de mitocôndria, ela vai produzir um pouquinho mais de lactato. Então ela pega aquele glicogênio e glicose, tá certo? E produz o lactato. Nesse momento ele produziu a energia, né? E o resultado final ele foi o lactato. O lactato, nesse momento aqui,
será metabolizado nas mitocôndrias daquele mesmo músculo, do tipo 2. Só que ele pode ser direcionado e vai ser direcionado para fibras musculares que tenham maior quantidade de mitocôndria. Por quê? O lactato ele é preferencial na metabolização energética. Então, ao invés de consumirmos a quantidade de glicose que posteriormente poderia garantir a nossa vida, a gente já fala o seguinte: olha, eu já usei a glicose uma vez para produzir energia, só que eu não utilizei todo o seu potencial energético. Eu formei só 4 ATPs, tinha investido 2, na verdade só tinha me sobrado 2 moléculas de energia. Como que eu posso garantir ao meu sistema que aquela glicose de antes, consiga gerar a quantidade real de energia que ela poderia gerar com o processo oxidativo? A gente faz o seguinte: se o lactato está ali, no fim do que poderia ser a ação do ácido pirúvico, do piruvato, a gente retorna o lactato para a mitocôndria e lá na mitocôndria ele termina o processo de metabolização. Ou seja, a gente só fez postergar um pouquinho a quantidade de energia que viria daquela molécula de glicose que anteriormente tinha virado lactato. Então, o lactato ele é muito bom para nos auxiliar nesse processo. Assim, ele faz com que precisemos utilizar menor quantidade de reservas de glicogênio hepático que a gente vai ter aí no nosso organismo, que será captado durante o exercício. Então, acompanha comigo. Fibra do tipo 2, principalmente, ela vai estar produzindo a maior quantidade de lactato, porque tem poucas mitocôndrias, e esse lactato vai ser metabolizado tanto nas mitocôndrias do próprio tecido da fibra tipo 2, quanto naquelas da fibra tipo 1, que são as consumidoras desse lactato. No consumo desse lactato, na metabolização dele na mitocôndria, eu vou formar mais o quê? Mais CO2. Por quê? Todo processo oxidativo forma CO2 e H2O. Esse CO2 vai fazer o quê? Vai viajar minha corrente sanguínea, assim como o lactato que foi produzido. E aí a gente começa as interações. Então, tanto o CO2 quanto o lactato vão para meus vasos venosos, então vai para as veias, que o CO2 vai ser liberado no processo de troca respiratória, então a gente vai aumentar a quantidade de CO2 que estamos expirando. Logo a gente conseguiu enxergar, naquele gráfico da aula anterior, que em um determinado momento do exercício, com a grande atividade do metabolismo anaeróbio, a quantidade de CO2 vai aumentar também. Então a gente consegue aumentar a quantidade expirada de CO2 por 2 locais: quando eu produzo energia pelo sistema anaeróbio e quando eu produzo energia pelo sistema aeróbio. E pode entrar uma terceira relação disso daí, quando eu metabolizo o lactato pelo sistema aeróbio. Então a gente aumenta a quantidade de CO2 expirado. Então a gente vai perceber que um CO2 expirado vai voltar aqui, novamente nesse processo de troca respiratória, uma maior quantidade de oxigênio no sangue. O sangue será bombeado por nosso miocárdio e o lactato também é utilizado pelo miocárdio para a produção da sua própria contração. Então já é utilizado também no nosso miocárdio. Ele vai ser utilizado também em nosso encéfalo. Vai ser utilizado no nosso fígado e lá no nosso fígado ele vai virar uma reserva energética posteriormente ao exercício. E durante o exercício ele tem uma contribuição muito interessante lá no fígado, que ele participa de uma sinalização para a liberação de glicose. Então ele faz com que o fígado entenda que estamos em alta intensidade, que ele deve liberar uma quantidade de glicose sanguínea para que essa glicose seja utilizada aos poucos no exercício, ao mesmo passo que estamos metabolizando o lactato. É uma relação muito perfeita entre esses sistemas. Então, o lactato no sangue avisa seu fígado
que vamos precisar de glicose, mas não precisa liberar muito, mas que vá liberando aos poucos essa glicose no nosso sistema sanguíneo para que chegue aos músculos e possa ser utilizada. Além disso, o lactato e a glicose, eles acabam interagindo aqui com as glândulas suprarrenais, né, com os rins, lá com as glândulas suprarrenais que estão lá em cima dos rins. E aí a gente tem o quê? A gente vai ter uma maior atividade também daqueles marcadores que a gente já viu que poderia ser a adrenalina. Então, quando a adrenalina ela é estimulada, né, pelo nosso centro superior, ela vai aumentar também a sua concentração na corrente sanguínea e isso, consequentemente, ativa uma maior quantidade de unidades motoras. Então, eu faço com que uma maior quantidade de unidades motoras sejam recrutadas e possa produzir energia, porque a gente tem uma maior atividade também da PFK, a fosfrutoquinase, que vai estar garantindo ali aquela mediação da frutose 1,6-fosfato. Então, esse é um ponto muito interessante. Posteriormente, o lactato, né, que está vindo no sangue agora arterial, e a glicose, eles vão ser direcionados aqui para o músculo, né, para outros músculos, até em outras distâncias maiores, para que seja metabolizado. Até por isso você percebe o seguinte, por exemplo, uma pessoa que esteja em uma atividade como o ciclismo, o grande local de produção de lactato é nos membros inferiores. Só que, e se ela estiver realizando um movimento com os braços, uma ação muscular, em uma velocidade um pouquinho menor, será que contribui para metabolizar aquele lactato? Será que se uma pessoa correr com o braço parado é diferente de uma pessoa que corre com o braço movimentando? Sim, certeza, vai ser diferente, porque essa baixa atividade muscular que é realizada em qualquer outro músculo, ela vai colaborar para que, na produção de energia para aquele músculo, nós estejamos metabolizando o lactato que vem da corrente sanguínea. Então a gente controla a taxa daquilo que a gente está produzindo de lactato e aquilo que a gente também está removendo. Verifique que o lactato ele é utilizado como fonte energética da via oxidativa. E a metabolização do lactato ela é priorizada em relação à glicose. Então, na via oxidativa, né, estamos falando do quê? Utilizar glicose, ácidos graxos e outros, né, mas principalmente glicose e ácidos graxos, para produzir energia. Aí, veremos que o seguinte, a glicose ela é, né, metabolizada até ácido pirúvico ou piruvato. No metabolismo anaeróbio, na via anaeróbia, esse ácido pirúvico vira lactato. No metabolismo aeróbio, esse ácido pirúvico adentra a mitocôndria e continua a produção energética. Aqui eu teria 30 a 32 ATPs sendo formado, aqui eu teria 4 ATPs sendo formado e no fim realmente sobrando só 2. Então, como garantir que a gente, pelo lactato, forme mais 30, quer dizer, continue, né, a formar os ATPs e conclua esse processo com 30 ou 32 moléculas de ATP? Veremos que, ao lactato adentrar a mitocôndria, ele será metabolizado também como ácido pirúvico. Então, o lactato, posteriormente, adentra a mitocôndria, como vimos ali no esquema, ele pode voltar pela corrente sanguínea aos tecidos, principalmente do tipo 1, para ser metabolizado nas mitocôndrias. Então, o lactato ele é reutilizado pelo metabolismo energético. E aqui temos o seguinte, ó, durante o repouso, o lactato que é produzido, ele é metabolizado cerca de 50%, porque a gente produz uma pouca quantidade de lactato, uma parte dele é metabolizado, e outra continua na nossa circulação sanguínea e vai sendo metabolizado aos poucos, cerca de 50% dele. Só que quando isso passa para um exercício sustentado, esses exercícios, né, que a gente demora em sua realização, ele será metabolizado cerca de 75 a 80%.
Então quer dizer que do lactato produzido, cerca de 75 a 85% adentra novamente a uma mitocôndria para servir de macronutriente, para servir ali de uma molécula que pode ser quebrada até nos ofertar o ATP pela via oxidativa. E outra coisa interessante é que no processo de gliconeogênese, imagine você, realiza o exercício, ao cessar o exercício, você deve recompor as reservas de glicose, né? Glicogênio hepático e glicogênio muscular. Isso é o processo que a gente chama de gliconeogênese, formar glicose a partir de uma outra molécula. O lactato ele contribui para isso em 25% daquele que foi formado. Então, durante o exercício, ali a gente metaboliza de 75% a 80% dele e posteriormente, ali, né, ao cessar o exercício, a gente forma, a partir dele, 25% ainda é direcionado para a reserva de glicose. Então, porém, a metabolização do lactato ela é dependente da quantidade de mitocôndrias, isso é muito importante de ser lembrado, e também dos transportadores dele. Então, o lactato só vai ser metabolizado em grande quantidade se eu tenho muita mitocôndria. E ele também só vai ser metabolizado em grande quantidade se, mesmo com essas mitocôndrias, eu tenho uma grande quantidade de transportadores para fazer com que ele possa adentrar a esse espaço. Aí vai a primeira dica em relação à adaptação do treinamento, né? Quando a gente fala de lactato ser reutilizado, a gente vai ver que com o processo de treinamento, aquele indivíduo que conseguiu produzir mais mitocôndrias em seu tecido muscular, ele vai conseguir metabolizar mais lactato. Ou seja, a minha via anaeróbia consegue fornecer energia, o lactato consegue ser metabolizado e eu demoro mais tempo de chegar em um ponto de acúmulo desse lactato, porque eu não estou conseguindo mais transportá-lo de forma eficiente e também utilizá-lo. Vemos o seguinte, o lactato ele é direcionado, né, por transportadores à corrente sanguínea e também pode passar por um processo inverso. Além disso, adentrando a mitocôndria. Por quê? Verifique que aqui é o capilar sanguíneo. Então, esse capilar, esse vaso sanguíneo, né, aquele menorzinho que temos aí no nosso sistema, ele vai estar direcionando a saída do lactato para a corrente sanguínea ou o retorno do lactato ao tecido muscular. E aqui vemos o seguinte, aquele processo da glicólise que acontece no sarcoplasma, ele faz o quê? Pega a glicose 6-fosfato para transformar em piruvato. Esse piruvato, quando não pode ser totalmente direcionado à mitocôndria para iniciar o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, ele acaba virando lactato, que aí é enviado para a corrente sanguínea. Só que parte desse lactato vai ser metabolizado, vai ser reutilizado. Então temos aqui o que? Direcionamento do lactato para a mitocôndria. Agora o meu lactato ele vai ser metabolizado. Como que ele vai ser metabolizado? Aquela mesma enzima, a lactato desidrogenase, que transformou piruvato em lactato, ela só vai fazer o processo inverso nesse momento. Ela vai transformar o lactato em piruvato. Consequentemente, o lactato consegue adentrar ao ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons e formar ATP. Ou seja, quando não conseguimos encaminhar o piruvato para finalizar o processo de metabolização da glicose com 30 a 32 moléculas de ATP, a gente transforma esse piruvato em lactato. Mas nem tudo está perdido. O lactato ele irá adentrar a mitocôndria para ser novamente convertido
em piruvato e agora poder finalizar aquele processo de produção energética. Então, para de pensar que o lactato é uma coisa ruim para o teu organismo. Na verdade, ele é um biomarcador muito importante para demonstrar a gente o momento que o nosso metabolismo começa a não ter aí uma boa relação entre essa taxa de metabolização dele. Então, poderíamos estar produzindo energia pela via aeróbia e pela via anaeróbia, concomitantemente, e metabolizando o lactato, e fazendo com que a gente sustente mais tempo no exercício sem o seu acúmulo. Então, a gente continua mais tempo no exercício, né, sem recrutar tanto a atividade da via glicolítica. Porém, a gente vai ver o seguinte, processo de adaptação do treinamento, além da gente aumentar a quantidade de mitocôndria para poder metabolizar mais lactato, a gente aumenta também a quantidade de transportadores. Eu tenho transportadores que estão aqui, né, lá na membrana celular, então para fazer com que o lactato ele saia ou volte da corrente sanguínea para a célula, ou eu tenho também os transportadores que são entre o sarcoplasma e a mitocôndria, para fazer que o lactato que foi produzido na glicólise anaeróbia possa adentrar a via oxidativa e colaborar para a produção de energia. Além disso, tem uma importante observação. O lactato é capaz de modular a inibição da utilização da gordura no metabolismo durante o exercício. Eu acho que você sabe das aulas de fisiologia básica que durante o exercício a gente prioriza a utilização da gordura, né, dos ácidos graxos. Então, em baixa intensidade, no repouso, a gente queria utilizar os ácidos graxos. Só que ao passar do tempo, né, ao passar do aumento da intensidade do exercício, a gente começa a recrutar um pouco mais a utilização da glicose. Por quê? A glicose vai ter um processo mais rápido de produção energética. Do outro lado, o processo dos ácidos graxos livres demora um pouquinho mais de tempo. Então a gente prioriza a glicose. Aqui nessa imagem, a gente vai pensar como o lactato ele inibe também um pouquinho o processo da glicose e da lipólise, tá certo? Então tem duas coisas que estão envolvidas aqui nesse momento. Primeiro passo é entender que, ao passo que a gente capta glicose aqui para a nossa célula, a gente vai formar a glicose 6-fosfato, que posteriormente vira o piruvato, né? E a grande formação de piruvato vai direcionar que a gente tenha que transformar lactato, aí, né, o piruvato em lactato, porque não consegue metabolizar tudo em nossa mitocôndria. Então a gente formou o lactato, como a gente já viu anteriormente. Só que por um processo de retroalimentação negativa, ou seja, nosso organismo fala o seguinte, cara, o lactato ele pode ser utilizado dentro da mitocôndria para formar energia. Tem a real necessidade de continuar formando muito piruvato? Aí ele vai pensar assim, cara, eu acho que não. Isso daqui tem que ser interrompido um pouco. Então, essa grande quantidade de lactato, ela dá informação ao nosso sistema que iremos captar um pouco menos de glicose aqui para dentro da nossa célula. Então, a gente diminui um pouquinho o processo de utilização da glicose para a produção energética. Mas entenda que isso é em pequenas taxas. Seguindo o processo, a gente vê que o lactato irá ser utilizado na mitocôndria, né, para a produção energética. Então, ele é direcionado à corrente sanguínea, mas ele também pode retornar da corrente sanguínea para entrar no ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, basicamente na via oxidativa. Então veja que o lactato está adentrando a via oxidativa.
Aqui ele vai ser um mediador de um processo de inibição da captação de gordura para a produção de energia. Então, o acetil-CoA, que é o primeiro processo ali do metabolismo oxidativo, ele, na sua interação, no seu processo de metabolização, na conversão a malonil-CoA, quando a gente aumenta as suas quantidades, ele irá fazer o seguinte: inibir aqui a ação do CPT1. Esse malonil-CoA ele interage com o CPT1 e inibe que aquele ácido graxo livre que estava na circulação sanguínea, que advinha do tecido adiposo branco, da lipólise no tecido adiposo branco, ele vai ser inibido. Então, nesse momento, a gente deixa de recrutar aquela grande quantidade de ácidos graxos livres ali da corrente sanguínea para a formação de energia. A gente faz um pouquinho, a gente fala, para um pouquinho. Vamos parar um pouquinho porque esse processo é um pouco mais demorado e o exercício aqui, ele está intenso. Então, quanto mais intenso ele está ficando, mais lento seria a gente produzir energia pela lipólise. Então, a gente vai lá e descarta, fala o seguinte, vamos só pela glicólise e vamos, além da glicólise, priorizar o lactato que já foi formado. Assim, a gente viu que no processo de formação de uma grande quantidade de lactato, ele vai interagir no processo oxidativo para que haja a inibição da captação dos derivados de gordura para o processo de produção energética. Então, a gente bloqueia esse processo. Além disso, o lactato que estava na corrente sanguínea, aquele que foi destinado para a corrente sanguínea, ele vai interagir com receptores do tecido branco para inibir esse processo de lipólise. Então, a gente não vai ter aí uma grande oferta de ácidos graxos livres na nossa circulação sanguínea. A gente diminuirá um pouco durante esse processo, a sua utilização para a produção de energia. Pontos importantes, é que aqui a gente verifica que existem os transportadores do lactato. Então, quanto maior a quantidade de transportadores, tanto na parede celular quanto na parede mitocondrial, a gente vai ter uma maior passagem desse lactato para esses locais e uma possível melhor utilização desse lactato para a produção energética. Por fim, vamos verificar que aquele lactato que foi direcionado para a corrente sanguínea, ele também vai participar daquela gliconeogênese, Aquela gliconeogênese é o quê? O processo de utilizar esse lactato para produzir reservas de glicose, glicogênio no nosso sistema. A glicose hepática e a glicose muscular. Então, a gente vai ter o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Então, o lactato ele é um grande auxiliar do nosso metabolismo. Então, o lactato ele controla a metabolização dos ácidos graxos livres, tá certo? Por inibição. Então, a gente consegue controlar essa metabolização dos ácidos graxos por um processo de inibição. E, além disso, você já lembra que quanto maior a quantidade de lactato, a gente também atrasa ali um pouquinho, a utilização da glicose. Então, a gente libera a glicose pelo fígado, mas a gente vai utilizando essa glicose aí aos poucos. Por quê? A gente tem lactato que está sendo aí um importante ofertador, de energia para o ciclo de Krebs. Então, a gente vai lá na via oxidativa, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, e utiliza esse lactato para a produção energética. Então, é exatamente isso. Então, a relação entre a produção e a metabolização aí do lactato é o principal fator, nesse caso, a ser analisado quando pensamos em limiar anaeróbio. Por que isso? Porque ao passo que o lactato começar a se concentrar em grande quantidade durante o exercício,
quer dizer que naquele ponto há aí o processo máximo de adaptação do nosso sistema a conseguir produzir o lactato e utilizá-lo. Então quer dizer que a partir desse momento do exercício estaremos ativando muito a via glicolítica sem dar suporte à metabolização desse lactato. Então, isso é importante, pois o momento do exercício que o lactato começa a acumular em grande quantidade determina uma grande atividade da via glicolítica. Então, quando a gente falou do processo de produção do lactato, a gente disse que com o aumento da intensidade do exercício, o lactato passa a se acumular em maior quantidade. Então, a gente sabe que o lactato chega em determinado momento, ele aumenta a sua concentração e em outro momento ele aumenta em grande proporção. Ou seja, durante a intensidade baixa do exercício, eu tenho ali uma produção e utilização desse lactato. Só que como a via glicolítica não está muito ativa, ele não se acumula muito. Só que ao passar do aumento da intensidade, a gente vai produzir um pouco mais de lactato e a gente vai ver que esse lactato já começa a acumular em uma certa quantidade, uma quantidade baixa. E o segundo momento, que é o limiar anaeróbio, que é esse ponto que estamos investigando no nosso metabolismo, é o momento que alcançamos o máximo ponto em que esse lactato tem uma estabilidade entre uma produção e remoção durante o exercício. Eu espero que isso tenha ficado entendido para você, para que a gente possa entender agora as técnicas de como avaliar o limiar anaeróbio. E vamos iniciar principalmente falando da contribuição do lactato para essas medidas. Então, até o nosso próximo conteúdo. Continue acompanhando as nossas aulas e envie sua dúvida também para novas sugestões, aquilo que você achar necessário.